Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do podcast do Rap Lago. Vamos sempre juntos discutir infância, adolescência e os principais desafios que nós, pais, família, sociedade, enfrentamos nessa tarefa, né, que é de criar os nossos filhos para o mundo. O Rap Lago tem como essência o cuidar, e não só das pessoas, mas também do meio ambiente em que vivemos e das relações que se constroem nesse dia a dia de contato com a natureza e com o outro. Você tem filho pequeno, mas eu vou fazer a pergunta para você. Seu filho já pediu ajuda para o chat GPT para fazer lição? Não, Não, ele nem mas sabe o que é isso que ainda. bom. Mas o meu eu tenho certeza que já para fazer lição de casa, ou mesmo, né? Às vezes usa a inteligência artificial para descobrir ali coisas do mundo. Eu mesma uso isso sempre, pedindo referências, né? É claro. Então, esse episódio é para você, para todos nós, né? Para discutir isso que está acontecendo no mundo nesse exato momento. A inteligência artificial já não é mais coisa de filme futurista. A gente sabe disso, está na escola, na casa, nos joguinhos, nas redes sociais, até na hora da gente conversar. Mas o que tudo isso significa para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes? Como educar nesse novo mundo em que humanos e máquinas dividem espaço e também a atenção? Bom, para a gente discutir esse assunto, trouxemos um time de peso. A gente recebe duas convidadas para ajudar a responder essas perguntas e fazer perguntas novas, que é mais importante. A futurista Michelle Schneider, especialista em futuro do trabalho, e com a gente também a terapeuta infantil, doutora em psicologia e pós-doutora em psiquiatria, Giovana Delprete. Comigo, conduzindo esse papo, Vitor Cunha, que é diretor do Rap Lago. Sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui. Bom, vamos começar dessa questão da inteligência artificial está sendo usada de um jeito muito fácil, muito prático, no celular, no iPad, no computador, de jeitos que a gente muitas vezes não tem nem ideia, né? Michele, como é que a inteligência artificial está inserida no cotidiano das crianças e dos adolescentes? Do que a gente consegue ver e o que muitas vezes a gente tem ali uma ideia, mas não tem muita certeza se a IA está presente. Claro. Acho que aos poucos ela está cercando a gente de todos os lados, começa com a gente e agora está desdobrando um pouco cada vez mais para crianças e adolescentes. Então a gente já imagina o uso dos chatbots, tem aumentado ano a ano, né, e cada vez mais, acho que a última pesquisa que eu vi, os adolescentes brasileiros estavam usando 75% deles já estavam usando a IA generativa. Mas vai além disso, né, a gente começa a ver agora os brinquedos, a gente estava falando aqui agora da Mônica Magalhães, uma futurista incrível, acabou de ir para Osaka, fazer uma imersão ali na China, Japão, e ela escreveu um artigo sobre o uso de IA nos brinquedos, que tende a ser algo cada vez mais comum também. Hã, e por aí vai, né, então a hora que a gente vê, a gente está cercado, os próprios conteúdos gerados muitas vezes vão começar a ser cada vez mais por IA, e tem uma reflexão que eu estava fazendo esses dias, né, acho que a geração dos meus pais, eu até, acho que a nossa geração aqui, tô vendo que todo mundo aqui tem mais ou menos uma idade similar, a gente cresceu com os nossos pais controlando quanto a gente via de TV e no máximo jogava de videogame. E a gente teve agora essa próxima geração, agora a Z, que já cresceu um pouco, quanto que eles cresceram aí com o uso de celular e de internet, né, os pais controlando esse uso, e a próxima geração ela vai controlar o tempo de uso do filho com a IA, né, porque a gente começa a ir para um mundo onde essas crianças vão ter um amiguinho IA, né, um botzinho, pode ser um brinquedinho de pelúcia, alguma coisa com uma IA embarcada, que vai conhecê-la cada vez melhor e muitas vezes melhor do que os amiguinhos e em alguns casos melhor até do que os próprios pais, dependendo da presença dos pais, né. Então só para a gente aquecer um pouquinho, joguei algumas informações, Eu senão eu não paro de falar, né, Rita já me Eu conhece. vou fingir normalidade com tudo que a Michelle trouxe de IA no brinquedo, de amiguinho de IA e trazer a Giovana aqui para a conversa. Giovana, como é que você vê essa questão quando a gente pensa em saúde mental, quando a gente pensa em educação? Tá posto, né? Não é coisa que a gente consiga ali colocar. Eu acho que a gente não consegue colocar tantos limites como os nossos pais que iam lá e desligavam a televisão, porque a televisão era um objeto físico que estava no centro da sala, muitas vezes só tinha uma televisão ou duas, e aí a tá mais, né, espalhada e se espalhando, né.
Eu queria que você trouxesse para a gente o que você vê de positivo e as preocupações que você acha que, né, tanto os psicólogos quanto os pais, têm quando esse assunto surge, né, porque é tudo muito novo, né. Uhum. Eu acho que essa questão de supervisão do que é visto, como é visto, o que é acessado, é a chave desde quando era só televisão, né. Então, quando era só televisão, se dizia: "Ah, é a babá eletrônica, tal, coloca lá, porque aí não dá trabalho para os pais", e acho que continua igual, né, da televisão a gente passou para hoje, quando se usa TV, um monte de streamings e é outro jeito de usar, e depois para computadores, e depois para iPad, celular. celular, iPad, e agora é mais um recurso dentro da tecnologia, que pode ser usado de um jeito positivo ou negativo, depende de como se educa para isso, seja nas escolas, seja dentro da família. Então, o que eu tenho visto é que, muitas vezes, quando os pais são mais antenados com a tecnologia e também conseguem ficar mais próximos, eles conseguem fazer um uso muito positivo disso junto com a criança. Agora, isso nem sempre acontece, né. Então, pensando em idades, acho que a IA está chegando mais para os adolescentes, né. Você comentou que, o seu filho provavelmente já utiliza, o seu ainda não. Ainda É, não. ainda não. E aí, muitas vezes, os adolescentes dão um baile nos pais. Então, Então, tem porque eles adolescente que têm já sabe usar e os pais não fazem a menor ideia do que eles estão porque eles são fazendo. nativos digitais, eles já É, vieram, né, os adolescentes de 15 anos nasceram em 2010, então eles já vieram, já nasceram digitais, já vieram de um treinamento do dia a dia e é capaz eles darem é, uma pernada na gente, né. é. Sim, tanto que eu comecei a ouvir de uso mais, não profissional de IA, assim que surgiu o ChatGPT, dos meus adolescentes no consultório, É, antes de eu começar a usar. como é que eles traziam isso? Como é que eles trazem isso? Com encanto, com Por exemplo, teve uma situação que foi meio polêmica, que o adolescente fez o seguinte uso: ele usou para fazer o trabalho de escola, e era uma redação, então ele colocou lá: "Faça uma redação para mim, com tantas linhas sobre o tema tal". E aí ele foi pego, né, pela família. E aí a família falou: "Escuta, mas você acha que a professora não vai desconfiar que não foi você que fez isso?". E aí ele abriu lá o ChatGPT e escreveu: "Refaça a redação como se tivesse sido escrita por um menino de 12 anos". Apertou enter, aí o veio com menino erros possíveis dessa Mas faixa mesmo assim dá etária. para pegar ainda, tá? com certeza. Mas aí também os professores acho que precisam, entender que isso está acontecendo e professores e pais terem as estratégias para contornar quando é feito um mau uso, sabe. E aí, Michele, abre todo um debate, né? Porque é uma super ferramenta que te ajuda em várias coisas, mas no caso de adolescentes, eles estão no momento de aprendizagem, tentativa e erro, de cometer erros, né? Quantas vezes a gente cometeu um erro na escola que a professora nos corrigiu, que a gente nunca mais esqueceu, né? Porque o aprendizado é esse. O aprendizado Tentativa. não é você tirar aquela nota boa naquela redação, é você escrever, e depois você rever e você aprender. Né, então assim, abre um espaço muito grande para esse debate, né, Michele? Gigante. E ainda antes de puxar o que você trouxe, Rita, ainda quando você fala da redação, eu adorei esse exemplo. Existe uma referência, inclusive, hoje em educação, é a Khan Academy, acho que, se eu não me engano, o maior curso Uhum, online gratuito que Uhum. existe no mundo. E eles têm uma ferramenta chamada Canmigo. Já ouviram falar? Não. O Canmigo é uma ferramenta de inteligência artificial pensada justamente para a sala de aula, de como que os adolescentes podem usar a IA de forma colaborativa e não entregando a Na redação. mão, né? E aí o exemplo melhor que eu acho que existe, tem vários, né, mas quando você pensa em uma redação, conectando com esse último exemplo, se você está fazendo a sua redação dentro, né, o professor deu uma redação, e você pede para o Canmigo fazer para você, ele não faz, né. Ele fala: "Vamos fazer em conjunto, eu vou te ajudando, eu vou ensinando onde você pode melhorar, eu vou te dando feedback", e esse é o caminho que a gente deve ir quando a gente fala em educação, é a É o caminho do colaboração. meio, né? E aí a gente pode dizer o seguinte: "Ah, mas daí esse adolescente vai usar o Chat GPT, vai pegar a redação e vai colar no Camigo", porque o Camigo é o ambiente da escola
com a inteligência artificial. E o Camigo vai dizer o seguinte: essa redação surgiu aqui de repente, eu não sei quem escreveu. Tipo, Não foi você. ele vai mostrar que não houve o processo de escrita com o feedback do erro, e às vezes não é nem só o erro, mas é onde eu posso melhorar. Então, acho que esse é um caminho muito legal, onde concordo 200% que não é se é bom ou se é ruim, é o como a gente vai usar, porque vai usar, né? Não Tá tem ali muito pode ou fácil. não pode usar, não é mais essa questão, vai ser usado, e como que a gente usa de uma forma que faça Construtiva, né? de construtiva, porque se você usa da forma correta, e eu posso dar depois alguns exemplos aqui, isso vai fazer com que o processo de aprendizagem seja muito melhor, mais rápido, né? Então é isso. E aí quando você fala como é que traz para o debate, tem um mundo de questões que a gente vai ter que juntos, né? Eu Descobrir. sei que você quer perguntar, mas eu só quero não deixar passar Tá, vai lá. como é que você abordou quando esse assunto chegou, porque ela contou a fofoca. Boa. Foi tipo, Faz a ó, resenha agora, né? a Michelle mostrou o caminho do meio, mas assim, eu achei interessante que foi até um aprendizado para você. E se isso chegou num momento de processo terapêutico, é porque havia uma questão. Obviamente, você não precisa trazer aqui a questão, mas eu quero saber como é que isso está aparecendo, como é que você tem abordado quando isso aparece. Trazendo os pais para perto. Uhum. Acho que não tem muito outro caminho que dependa só da criança ou só do adolescente, Porque tem que abrir o espaço para o diálogo, né? porque tem que abrir um espaço para diálogo e para. Achei muito interessante isso que você falou do processo. Se os pais não acompanham o processo e focam só no resultado, eles vão perder de vista o quanto que aquela criança participou da construção daquilo. Então, mas isso independentemente de se é por causa da IA ou se é antes da IA, É meio que né? para tudo Para na vida do adolescente, tudo, exatamente. Então, muitas famílias ainda fazem isso de eu estou interessado na nota. E eu vou ver se você fez ou não, ou nem vou ver. Eu vou perguntar, você fez a tarefa? Fez. Ou então vai esperar se vai chegar uma comunicação da escola. Né? Quando eles se distanciam muito do processo de aprendizagem, eles podem tomar alguns sustos. Eles Uhum. podem descobrir muito tarde que tem algumas falhas aí de aprendizagem, que inclusive podem atrapalhar a aprendizagem de outros níveis. Né? Uhum. Então, se a criança não está construindo frases direito, de repente não vai mais pedir frase, vai pedir para fazer uma redação. Mas as frases já ficaram em déficits de aprendizagem. E aí vai acumulando déficits de aprendizagem e aí a família fica assustada depois, mas ela não acompanhou o processo. Então, o que eu sempre indico qual é a forma que a gente consegue para acompanhar o processo de um jeito que a gente chama de monitoria positiva, né? Não é acompanhar cobrando, não é acompanhar punindo, é acompanhar verificando e demonstrando interesse, porque aí você ensina a criança não só a não tentar burlar o sistema de ensino com coisas como pedir para o chat fazer o trabalho para ela, mas também a passar por um caminho que é mais difícil, que é mais penoso, é mais longo, que é de estudar, vou fazer a busca. Tá, usei o chat montou aqui algumas referências para mim, mas sou eu que vou ter que ler, eu que vou ter que entender, eu vou ter que escrever com a minha caligrafia e não Ver o só que faz sentido, imprimir. o que não faz, né? Porque às vezes ele. Validar até a veracidade, né? Ver Exatamente. se o chat não alucinou e Exatamente. por aí vai. E fazer isso e gostar de fazer isso. Esse é o processo mais difícil na terapia. Não é forçar a criança, desde que chegou no Fundamental 1 até acabar o ensino médio, a conseguir fazer as coisas na base da raiva e do contragosto. Como é que eu faço para que a criança Se interessa. produza, mas comece a gostar de produzir. Uhum. Né? E ela produzir pronto, um material pronto que não veio do esforço dela, não vai gerar isso de forma alguma. Uhum. Não, porque a gente tem visto há algum tempo, assim, inteligência artificial é relativamente novo, mas não muito, né? Eu acho que já vem algum tempo caminhando com a gente, acho que está mais acessível agora. E eu tenho visto algumas pesquisas aí, Michele, você vai saber os dados melhores do que eu, mas que basicamente está atrofiando o cérebro nos adultos, né? Então, as crianças que ainda não passaram por esse processo, né, de aprendizado, de busca, de tentativa e erro,
crianças e adolescentes, no caso aqui, acho que ainda é mais grave. E aí eu vou para um outro tema que eu acho que é interessante, assim, da gente refletir, porque eh, a Rita falou, né? São nativos digitais. São, mas aonde está a humanidade, né? Porque o que eu entendo, e aí é uma conclusão que eu tirei em todos os fóruns que eu já fui, assim, mas que a inteligência artificial, ela carece de seres humanos, né, que sejam capazes de entender onde estão e para onde querem ir e como perguntar isso. E se ela não tiver o mínimo de cultura, embasamento histórico e repertório, ela não consegue chegar nesse final, né? E aí fica com respostas extremamente vagas, né? Então você vai ter que ir aprimorando o prompt atrás, assim, até acho que vai chegar um momento que ela vai ser capaz de identificar. Até porque muitas vezes pode ter viés, né? E aí é o humano que vai falar, peraí, mas isso aqui É, está é, desconsiderando aquilo, né? é. Enfim, né? O contexto. Então, eu só queria, porque vocês duas falando, me levaram a concluir realmente, assim, que a gente está cada vez mais falando da inteligência artificial como ferramenta e tal, mas está faltando, né, a base, né? Como é que a gente constrói seres humanos capazes de usar construtivamente, né, uma inteligência artificial, né, assim, com dados, com fatos, né? Porque a gente começa a entrar no mundo virtual em alucinações aí que a gente não sabe muito bem aonde vai dar, né? Então, Onde vai dar? é. Michele, você que Ninguém estuda sabe, futuro. né, onde vai Impossível. dar, gente. Acho que a gente nunca teve tanta dificuldade de dizer como é que vai ser a próxima década, né? Os meus estudos estão muito para a área de futuro do trabalho. Todas as pesquisas de futuro do trabalho vão até 2030. Que Você vai é ver o amanhã, eu quase, falo, né? mas gente, tá aí 2030. E por que não, né? Aí não vou mudar, porque senão a gente iria para um outro assunto. Eu não quero desviar um pouco do que vocês trouxeram, do que a gente estava falando aqui. Mas só antes de mudar, aí, toda hora eu fico voltando, né? Mas é porque quando a gente fala de educação e quando a gente pensa como é que a gente tem que repensar a educação com inteligência artificial, acho que tem 3 características fundamentais que vão mudar na educação, que não mudaram dos últimos 100 anos, né. Então, durante 100 anos, quase que a educação foi o mesmo modelinho, onde acho que tem 3 grandes características, que era passiva, então era o professor falando e E os o dono do alunos saber, ouvidos, né? ele era o dono do conteúdo, só ele sabia, então ele passava o conteúdo daquela matéria que ele sabia para os alunos, o que já não faz mais sentido, o conteúdo está disponível na internet. Segunda característica é que ele era, conteúdo prova. Então, como a gente estava falando, como você estava falando, conteúdo prova, né, tem que Resultado, né? eu quero passar na prova, quanto que tirou na prova? E a gente está indo para um lugar onde, se tem certo ou errado, né, se cabe na prova, cabe num algoritmo. E se cabe num algoritmo, a gente não vai ser melhor do que a inteligência artificial naquilo, né? Então, a gente fala de passivo, conteúdo prova e mais importante para mim de todos é que era padrão, era um conteúdo padronizado. Então, você tem lá os 30, 40 alunos na sala de aula, independente da criança ou do adolescente terem facilidade em matemática, em português, ou em história, ou em educação física, que era o meu caso, tá todo mundo aprendendo a mesma coisa, no mesmo ritmo. E quando você traz o exemplo de eu não acompanhei, eu não aprendi, né? Se você não acompanhou nem a prova e você já está indo para redação, é muito difícil um professor ter essa base de cada aluno dentro da sala, onde que está cada um. E para onde que a gente está indo? Para uma educação personalizada. Como assim, Michele? Vocês já ouviram falar na Alpha School? Já. Alpha School? Para mim, esse é o futuro da educação. É uma Como que é? escola, foi fundada em Austin, se eu não me engano, no Austin. Texas, e agora eles estão expandindo para várias cidades já dos Estados Unidos, por enquanto. E como que funciona? Você tem 2 horas de aula de conteúdo, só 2 horas. Sabe quem que dá aula? Uma IA. Meu Deus. Não é o professor que dá o conteúdo. Então, cada criança tem uma IA dentro do sistema e você vai acompanhando, e a IA vai entendendo se essa criança está acompanhando a matéria ou não. E quem faz essa mediação? A IA? A IA. É. E aí, o que que acontece? Então, se a criança não acompanhou ainda a parte de formar a frase, como você disse, a IA vai dar um passo para trás e vai pegar na mão, um por um, personalizada, como a gente falou, e vai desenvolvendo aquela criança que eventualmente está com mais dificuldade em redação em português,
Mas, em contrapartida, em matemática, estava fácil para ela o exercício, que para outra estava difícil. Mas ela E não com pode estar, por isso, exemplo, fazendo advogadíssima do diabo. Ela pode estar com um déficit em formação de palavras, em linguagem, né? Era essa palavra que eu estava tentando encontrar, porque ela tem pouco contato com outras crianças e muito com o digital. calma que a gente vai chegar agora. A gente vai chegar agora. Por isso que eu falo que eu acho que esse é o futuro da educação. E são só 2 horas de aula de conteúdo com a IA, só que a criança fica o dia inteiro na escola. Todo o resto do dia dela na escola, aí sim você vai ter facilitadores, eles não chamam mais de professor, porque o modelo e o papel do professor muda, e ele basicamente vai estar ensinando a criançada falar em público, construir uma casa na árvore por projeto. E aí todo esse lado de desenvolvimento humano, de relações, de brincar, de até errar, acertar e toda essa habilidade humana que vai ser cada vez mais fundamental, já que o algoritmo Vai resolver. vai saber mais que a gente. Não adianta a gente achar que a gente vai ser melhor que a IA em matemática, em história, ou, né, a gente vai ter que saber uma base, a gente vai ter que desenvolver o raciocínio, né, crítico e tudo mais. Mas a gente vai ter que desenvolver outras habilidades. E é por isso que eu acho que essa é uma super referência quando a gente fala de futuro da educação, porque você tem uma educação personalizada que vai um a um desenvolver e até puxar mais a criança no que está fácil para ela. Com isso, ela avança muito mais no que ela tem facilidade. Enfim, então por isso que eu não quis só já mudar o assunto de educação, porque eu vi que a gente ia para outro lugar e eu acho esse exemplo tão legal para a gente, num podcast como esse, e falar de futuro da educação, não queria deixar de. Sim, sim. Até porque a gente vai falar ainda de futuro do trabalho, porque isso impacta no que os nossos filhos vão ser quando crescer, né? Aquela pergunta: o que você vai ser quando crescer? É, Para responder, a gente precisa saber o mundo do trabalho, né? Que vai receber eles quando eles crescerem, né? é o que espera, né? É. É, essa pergunta é meio polêmica, né? Acho que não é o que eles querem quando crescer. É, enfim, eu me perdi agora. Mas tem uma forma mais correta de fazer essa pergunta. Giovana, eu queria te ouvir, porque assim, eu como mãe, eu fico muito assustada mesmo, mas como leiga, eu escuto a Michelle e fico anotando e lendo e querendo saber, porque eu acho que os pais têm interesse, obviamente, de se preparar para o que está acontecendo, para esse mundo, né, que está sendo colocado na frente dos nossos filhos pequenos e nos filhos adolescentes, né? Como é que você acha que isso impacta, na saúde mental deles? A gente está nesse momento de insegurança, tanto para pais quanto para filhos, a inteligência artificial entrando em todos os espaços, inclusive na educação. Como é que a gente faz para Essa é lidar com uma isso? pergunta bem interessante. E acho que, de novo, algumas coisas que impactam já estavam presentes antes de surgir a IA da forma como está sendo apresentada hoje. A tecnologia, em geral, né, essa forma de acessar o conhecimento e de, muitas vezes, entregar esse conhecimento num processo de ensino, ela ou de se divertir, né, pensando nos jogos que você tinha falado, né? Então, a gente pode pensar em acessar conhecimento para poder estudar, para poder entregar para a escola, a gente pode pensar em jogos eletrônicos, a gente pode pensar em videogames, a gente pode pensar em rolar a tela e ser fisgado pelo algoritmo e ficar cada vez mais vendo videozinhos de um determinado conteúdo que atraiu a criança, né? Todas essas coisas têm em comum uma armadilha de um princípio comportamental que é chamado de princípio do reforçamento. O que é o princípio do reforçamento? Todo comportamento que produz consequência vai aumentar, todo comportamento que não produz vai Vai diminuir. diminuir ou desaparecer. Só que isso, que é uma lei da natureza tão simples e tão verdadeira para todos os organismos, segue algumas propriedades, algumas especificidades que são mais concretas e mais difíceis da gente analisar caso a caso. Por exemplo, quanto mais imediata é a consequência do comportamento, mais a consequência reforça. Então, quando uma criança ou um adolescente usa a IA, usa um joguinho que está captando qual é o interesse dela, pelo quanto que ela fica ali usufruindo daquele jogo e traz mais
daquilo ou traz mais de vídeos parecidos, eh, aquele comportamento de ficar ali usando a tecnologia está sendo reforçado num modo praticamente T0, tempo zero, instantâneo. A cada segundo que eu estou vendo, eu estou recebendo um reforço imediato. Por isso, Daquilo que eu gosto ou daquilo que eu procurei. mas qual comportamento está sendo reforçado? Só o comportamento de assistir, de apertar um botão, de fazer assim com o dedo. Vazio, né? Esse é o comportamento que está sendo reforçado. E outros comportamentos, que são muito mais complexos, não estão acontecendo. Está acontecendo esse, quando a gente pensa em horas, né? Tanto é que vício em tela é discutido hoje como na mesma categoria de vício em drogas, dentro da psiquiatria, inclusive da infância e adolescência. Por quê? Porque produz os mesmos efeitos colaterais de abstinência, de necessidade de continuar vendo, de irritabilidade quando aquilo é cortado da criança, né? Então, é os mesmos sintomas de uma dependência química, Uhum. né? Então, É o vício em dopamina, é basicamente. o vício em Dopamina dopamina. barata, né? E por que é barata? Porque a recompensa é imediata, o comportamento que gera essa recompensa é um comportamento passivo, é quase ficar ali parado, respirando, né? Então, se é um comportamento tão fácil, aí entra uma outra propriedade interessante dos princípios da análise do comportamento que se chama custo de resposta. Quanto me custa fazer aquilo? Né? Quanto menos me custa e quanto mais o meu comportamento não tem nada a ver com a consequência, mais alienado é o comportamento. Né? Então, o comportamento de fazer assim, de repente, está me dando acesso a muita coisa. O comportamento de fazer uma pergunta boba, de repente, me gera uma prova, uma redação para eu enviar para o meu professor. Né? Então, é muito tentador. É difícil competir com isso, com um custo de resposta tão baixo e com consequências reforçadoras tão altas. Então, o que você está dizendo é que a partir do momento que a IA passa por esse caminho da tecnologia, que passa por uma tela, a gente tem essa questão de alguma forma mais intensa. Ampliada, isso mesmo. Uhum. Ampliada. É mais do mesmo, mas é ampliado, é mais arriscado ainda. É mais fácil, mais prático, porque antes as pessoas ainda procuravam, as crianças ainda procuravam fazer trabalho consultando o computador sem nem ler o que tinham feito. Sim, mas tinha um pouquinho mais de esforço de como é que eu vou entender aqui se eu cheguei aonde eu queria ou não. Então, as escolas devem estar com a mão na cabeça. Ao mesmo tempo que comemoram avanços, né, como a Michelle trouxe, elas estão ali trocando o pneu com o carro andando, né? Porque isso está acontecendo e elas têm que lidar com isso no dia a dia, né? Sim, mas é interessantíssimo isso, porque tem muito que ser feito. Tem muito recurso bom aí por trás do uso da IA. Né? Se a gente sair dos métodos tradicionais de ensino. Né? Então, você tinha mencionado essa escola americana. No Brasil, a gente tem várias modalidades de métodos de ensino dentro da sala de aula. Né? Então, o método tradicional é esse: carteiras enfileiradas, alunos ouvindo durante 50 minutos um professor, depois 50 minutos outro, depois A outro. mesma prova para todos. E ainda, para piorar, muitas escolas ainda hoje caem na tentação de vender que é bom eles usarem tablet dentro da sala de aula. Tablet para ensino. Né? Uhum. E tablet para fazer a tarefa de casa no tablet e enviar direto, mas aí fica muito mais fácil dessas pesquisas acontecerem sem o aluno, de fato, ter estudado o conteúdo. Uhum. Né? Então, se eu tenho só que absorver e depois fazer uma prova, realmente as escolas que seguem esse modelo ultrapassado devem estar rebolando. Uhum. Mas agora, por Muito mais exemplo, difícil. pensando no uso pelo professor, por exemplo, né? Os alunos, muitas vezes, nessa tendência de lousa, o professor, eles têm especificidades, né? Então, a gente tem alunos que precisam de prova adaptada, a gente tem alunos TEA, né? Uhum. Que precisam também de uma prova diferente daqueles que são neurotípicos, né? Você vê com bons olhos, se bem usado, obviamente, pelo professor, para conseguir atender, porque todo mundo, no fundo, é diferente, né? Você pode ter uma dificuldade em matemática, posso ter
enfim. Uhum. Você vê esse outro lado do professor poder fazer com o uso da IA uma coisa mais adaptada para cada aluno que ele tem em sala de aula? Com certeza, com certeza. E sem precisar pensar necessariamente em prova, né? Os outros métodos de ensino, eles não precisam necessariamente avaliar o aluno via prova formal. Você Uhum. pode avaliar o aluno de muitas outras maneiras e aí o aluno consumir informação que vai chegar mais redonda para ele, sabendo usar IA, sabendo dar bons prompts e criticar aquilo, porque se ele não tiver nenhuma base, ele vai. É a mesma coisa de pedir para eu fazer uma pesquisa em IA sobre engenharia mecatrônica. O que eu vou encontrar vai ser um desastre. Eu vou fazer a IA escrever qualquer coisa e eu não vou saber dizer. Julgar, né? Uhum. Então, se isso vai sendo construído com base, o aluno pode usar, aprender a usar, aprender a avaliar o que está sendo produzido Devolvido. ali de informação para ir moldando, né? Mas depois o que fazer com isso é que não precisava ser tão, como é que eu vou dizer? Simplista de agora reproduza esse conhecimento para ver se você aprendeu. Escreve aqui nessas questões. Tem muitas outras coisas para fazer. Uhum. E até porque eu adoro uma frase do Yuval Harari, professor, historiador, escritor, que ele fala que talvez o aluno que tirou hoje em dia, nos dias de hoje já, né, nem no futuro, você pega o aluno que tirou 10 e o aluno que tirou, sei lá, 4. Ele fala que provavelmente o aprendizado do que tirou 4 vale mais do que o que tirou 10. Ele fala, porque o que tirou 10, aquele conteúdo Tá é, fácil, né? tá fácil, tá na internet. O que tirou 4, que vai ter que estudar, desenvolver resiliência, né, voltar, às vezes, sabe? Esse lado de aprender com os desafios que você trouxe, Rita, ele fala que esse é uma habilidade mais importante do que aquele 10 que eventualmente alguém tirou. E eu adoro essa referência. O quanto que a gente desenvolver a resiliência tende a ser, às vezes, mais importante daqui para frente do que... E fora o conteúdo, tem a questão psicológica, porque ele tem que lidar com aquilo na casa dele, né? Então, assim, é uma frustração que ele vai ter que lidar, e aí ele vai ter que estudar para se provar novamente. Então, assim, é uma construção De humana. várias... Exatamente. Humana. Ô, Michele, além desse exemplo que você trouxe dessa escola e também do CAM, que mais que você tem visto nas suas andanças por aí em relação à educação, né? Porque quando a gente pensa em adultos, a gente fica pensando mais nos trabalhos que vão acabar, nos trabalhos que vão ser criados, né? A preocupação com empregabilidade, né? Super. Mas quando a gente pensa em educação, o que está sendo conversado, o que está sendo dito por aí? Ah, Rita, eu acho que tá todo mundo tentando entender para onde vai a educação, porque se a gente pensa um dos, né? Porque tem outros, mas grandes objetivos da educação sempre foi capacitar os alunos para a força de trabalho. É Uhum. preparar para a vida, né? Uhum. Como você mesma uma vez me trouxe, mas além disso, preparar para o mercado de trabalho. É a primeira vez que a gente não sabe dizer como vai ser o futuro do trabalho. Então, como que a escola, o que a escola desenvolve, sendo que a gente nem sabe bem qual vai ser e quais vão ser os empregos da manhã. Então, é um desafio gigante, onde você começa a ver vários modelos de testes, onde fica muito claro que o modelo tradicional que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente para onde a gente precisa ir, mas hoje ninguém tem exatamente a resposta. Eu acredito muito nesse exemplo que eu trouxe. Eu fui 2 vezes para a China no ano passado, então acho que a China tem um trabalho, eu vou trazer aqui um pouco como que eu vi a educação lá. Questiono já um pouco como é que a gente traria isso para cá, principalmente porque acho que a gente tem valores muito diferentes dos chineses, né, Culturais, então né? culturais, exatamente. Mas lá tem se usado muito câmeras, porque isso é muito comum na China como um todo, não só na sala de aula, mas em qualquer lugar que No você vá, carro, tudo. você está sendo filmado, né. O que no Ocidente a gente sabe que não é assim, por questões de privacidade e tudo mais, mas essas câmeras com reconhecimento facial, elas captam o nível de atenção das crianças e elas conseguem ver, voltando um pouco para a personalização da educação, se a criança está vagando muito naquela aula é porque ela dispersou, e tudo isso, obviamente, ajuda o professor com dados. Então, diferente do modelo da Alpha School, eles fazem a prova no papel, mas isso tudo é escaneado, aí a corrige, etc. Então, o que se diz lá, e isso não é ainda
mainstream, escalado para todas as escolas, mas as mais inovadoras estão trabalhando dessa forma. E diz que o professor vai ter mais tempo de estar trabalhando o seu lado humano, né? Assim como você trouxe, onde você tira a parte de uma tarefa operacional até de chamada, né? Lembra a chamada? Não precisa mais, a câmera está captando quem está lá, quem Sabe não quem está. tá, quem não tá. E você deixa mais tempo para o professor. Mas acho que, sem dúvida alguma, uma coisa que fica muito clara é a importância do desenvolvimento das habilidades humanas, de desenvolver habilidades socioemocionais. Então, nossa geração, a gente não teve aula de sentimento, não existia um desenho divertidamente ensinando as emoções pra gente, e Mas a no gente geral brincava na era rua. engole o choro e vamos lá, né? Mas você brincava na rua, né? Que tinha E muitas brincava na questões. Que tinha rua. muito aprendizado ali de resiliência, pelo menos, Mas né? tinha mesmo, né? Imagino que em Total. algum momento aqui vocês já devem ter falado do Jonathan Haidt, do Geração Ansiosa, o quanto que esse brincar na rua sem a supervisão dos pais É. ajuda a gente a desenvolver resiliência, porque que a geração Z tá com tanto Batido. desafio de saúde mental. Mas eu sei que essa também é outra pauta que eu adoro. Mas, assim, só voltando, então, acho que a importância de desenvolver resiliência, habilidades humanas, habilidades socioemocionais, a adaptabilidade vai ser muito importante, tanto para a gente quanto para as crianças, porque quando a gente fala o que você vai ser quando crescer, que foi o que a gente ouvia, e aí a gente ia chegando na época da faculdade, fica aquela pressão, o que você vai prestar? Aí com 16 anos você precisava tomar a decisão para a Da sua vida vida. inteira, né? E Lembrei. era uma pressão, né, gente? E realmente era, porque como é que era o modelo? O que você estudou é o que você vai ser na sua vida. E não tem mais esse peso, porque daqui para frente a gente pode ser várias coisas ao mesmo tempo. E essa turma que está vindo aí vai ter várias carreiras ao longo do tempo. Não vai ter aquela carreira linear de uma área de especialista. Não existe mais. Então, a criança que aprende rápido, Curiosa, né? curiosa, desenvolver a capacidade de aprender e não ser necessariamente especialista em uma coisa, mas Generalista, né? Uhum. totalmente. Então, é um pouco tanto para nós, adultos, quanto para as crianças, né? Tem uma coisa que eu acho que é muito interessante que a Michelle trouxe, que eu acho que para mim é o que mais fascina assim na junção, né, da IA com a educação, que é a capacidade que a IA tem de detectar formas de aprendizado, né? Um é mais visual, o outro é mais texto, o outro é mais... E acho que isso aí, embasado, é um negócio que é muito poderoso, né? Para você direcionar as crianças. Porque a gente sabe que tem crianças com necessidades especiais, mas existem inúmeras formas de aprendizado e a gente vê isso, por exemplo, em aplicativo de aprender outras línguas, que eles fazem uma série de perguntas para você, é muito arcaico ainda ali, né? Mas faz uma série de perguntas para você para entender o seu comportamento e por onde você absorve mais os conteúdos. E te direciona para uma linha e todas as jornadas dão no mesmo lugar, né? Que é o aprendizado lá da, sei lá, você, sei lá, conseguir falar no dia a dia numa viagem, ou pode ser outro objetivo, mas todas te dão no mesmo, vão para o mesmo lugar, só que por caminhos diferentes. E acho que é aí que é muito interessante, assim, você ter esse embasamento de IA, né, da tecnologia, aportando ali o humano para fazer as intervenções, né? Uhum. Que é mais ou menos o que acontece na Alfa. Giovana, a gente está num momento de pais e até governos puxando as crianças para o mundo offline, né? Por conta de ansiedade, depressão, um monte de coisa que, né, que as telas acabaram trazendo para jovens e para crianças que estão ali ainda em formação, né? A gente tem a lei federal que proíbe o uso de celulares nas escolas, né? Que no começo todo mundo ficou meio assim, mas depois os pais aprovaram em peso, né? Porque viram ali melhora na hora do recreio, né? Relações sendo retomadas, jogos de tabuleiro sendo redescobertos, né? Como é que você vê o futuro empurrando a gente para frente e essa necessidade de um mundo mais real, mais perto da natureza, mais perto do outro, mais perto de brincar, puxando para o outro lado, né? A gente tem duas forças ali muito fortes, talvez a da tecnologia mais forte do que o offline, mas a gente vê, o Rap Lago, por exemplo, fez uma escolha com muito receio, inclusive o Vitor pode até trazer, de vamos proibir o celular antes da lei.
né? Bem Vão antes, é. proibir bem antes, assim, antes de virar modinha, o Rap Lago já tinha proibido o celular. Vanguarda, é. Por conta dessa necessidade, né? É óbvio É. que eles sabem de todos os benefícios da tecnologia, mas também conhecem as crianças, né? Como é que você vê o equilíbrio entre essas duas forças ali, puxando uma para cada lado? É só perguntinha fácil para você. Só. Só. A pergunta de $1 milhão, depois você passa ali no caixa e... É um cabo de guerra mesmo. É. É um cabo de guerra, porque é muito mais sedutor, pelos motivos que a gente estava conversando antes, ficar na tela. É muito mais sedutor. Então, isso Menos desafiador menos também. desafiador. E isso diz pra gente que certas coisas não podem depender só do autocontrole, principalmente do autocontrole de uma criança ou Que de um ainda não adolescente. existe, né? Não existe, não tem o lobo pré-frontal suficiente para isso. Né? Vai desenvolver, mas isso se desenvolve não só esperando o tempo passar. Então, enquanto não se desenvolve o autocontrole suficiente para manejar isso e ter acesso a outras coisas, como vai para a natureza, vai interagir com os amigos, vai chutar uma bola, o controle precisa ser externo, tanto que virou lei. Né? E virou lei, mas acho que ainda sobra muito o que se fazer em casa, em relação a como que os pais vão lidar depois que a criança sai da escola. É, porque sai, o celular volta, né? O celular volta e ainda tem várias horas em casa e vai ficar só dentro de casa ou vai sair, como é que procura coisas mais naturais e coisas mais desafiadoras no dia a dia, né? Sem ser Mas você só já nas tem férias. mensurado, porque a lei tem mais de 6 meses, né? É Uhum. pouco para a ciência, mas eu acho que para algumas vivências, né, para os sentimentos dos professores, dos coordenadores, dos pais, já dá para sentir muita coisa, né? O que tem aparecido para você em relação a esse período do dia offline? Os pais estão aliviados. Alguém ajudou a gente nesse rolê, né? Eu tô assim, tô Os nessa pais também. estão bem aliviados com isso, não vejo pais reclamando por conta disso. O que eu vejo é ainda depois quando sai, Uhum. O mais, sai cho- da escola. o mais chocante pra gente, quando a gente proibiu o uso de celulares no acampamento, que obviamente lá nem pega sinal, tá? Pra começar. Então, assim, eles ficavam com as coisas que eles tinham daqui, joguinhos e tudo mais. Uhum. Mas o mais impressionante pra gente, porque os pais a gente tava meio assim, mas a gente tinha certeza de que seria bom pra eles também. Mas os adolescentes, principalmente os adolescentes, depois tiveram uma avaliação super positiva de estar longe da tecnologia Uhum. e realmente se conectar com as outras pessoas e com o ambiente, assim, E e todos estavam vivenciar. longe juntos, que isso é importante, né? É. Ninguém tá. É. Ninguém tá no Instagram, ninguém tá no YouTube, ninguém. Então, Eu lembro que recentemente foi feita uma pesquisa perguntando para as pessoas se elas preferiam que não existisse rede social. E a maioria disse que sim, mais de 50% disse que gostaria de que não existisse rede social. Estão nas redes sociais, mas queria que aquilo não existisse. não tivesse que ter aquela obrigação, né? Fear of missing out. É um terror aquilo, ainda mais na adolescência. Algumas pessoas têm essa força de escolher, não quero estar, né? Mas é aquela coisa do pertencimento, né? Tanto para adolescente. Como assim você não tá no Instagram? Como assim eu não vou acompanhar a sua vida? Como assim eu não vou ver a sua? O joy of missing out. Exatamente. Mas aí tem outras coisas, né? Porque, eu sou adolescente, eu não vou pegar o celular. Mas como isso não é regulamentado, vocês três são meus amigos e vocês três pegam. Né? E aí tem uma outra cultura também que já está muito habituada, que é a de texting. Então, a gente está conversando, mas quando não é mais o meu turno de conversa, eu digito aqui uma outra coisa. E todo mundo acha isso normal. Todo mundo acha isso normal porque todo mundo está fazendo. Uhum. Né? Fica uma pessoa ali sem celular para ver como que é desagradável estar nessa situação. Uhum. Então, ou se tira de todo mundo para essas pessoas não ficarem ansiosas, achando que estão perdendo algo, já que algumas estão usando e outras não, Uhum. Ou fica realmente muito difícil de controlar. Uhum. Michele, o setor da tecnologia, quando vê essa força contrária puxando, se preocupa com o que está acontecendo ou é mais focada na inovação a qualquer custo? O Vitor fala dizendo assim, não. Não. Tem muitas camadas essa pergunta, né, Rita? Porque no fim das contas, por mais que as big techs, as grandes empresas de tecnologia digam
que se importam, no fim das contas, acho que o que elas mais olham são as métricas de tempo de uso, número de usuários, porque é assim que elas vão rentabilizar. Então, não vou dizer que elas não se preocupam e que não existe essa preocupação, mas no fim das contas, o que vai valer mais, infelizmente, ainda é o que engaja mais. E Uhum. se o que engaja mais causa polarização, se o que engaja mais... Eu assisti hoje o vídeo do Felca, eu estou assim, Uhum. apavorada. Sim. Eles poderiam bloquear, não vamos também, eu adoro off topics, né, sair dos Uhum. tópicos. Então, quando você pergunta como que as big techs, as grandes empresas de tecnologia olham para isso, acho que elas tinham capacidade já, se a gente falar de forma tecnológica, de ter evitado boa parte do problema, o qual vivemos hoje de mundo polarizado e uma série de outros, mas que no fim das contas são algoritmos que prendem mais as pessoas online, é maior tempo de uso, é mais receita em publicidade e por aí vai, né? Então, é um assunto muito complexo e denso aí para a gente... Não, tem dois fatores muito legais. Um é que eu assisti uma palestra do Marcel Nobre no Ah, Hacktown que legal, agora, conheço ele. e ele falava sobre as 10 coisas que a tecnologia já faz para você e você nem percebeu. E assim, é assustador, porque assim, a gente, né, alguma de vocês já leu o termo de uso do Instagram? Não, nem do Instagram, nem de nada. Ninguém, né? Quem que vai ler? Você sabia que você 0,0... permite que ele ouça você, independente da hora que for. Então, assim, os anúncios que aparecem, Sim, né, sim. não Isso, a são gente... mágica. Se a gente está conversando, Mas- eu quero ir, sei lá, para o México nas férias, né? Tô falando aqui, o meu celular tá aqui, Vai Exato. estar no Uber indo embora, já vai estar já lá... vou ser impactada por propaganda de pacotes de viagem para o México. Mas é assustador, porque nós, seres humanos, a gente não leu o termo de uso, mas mesmo assim autorizou. E assim, a consequência depois, a gente não sabe qual que vai ser. Né? Uhum. Porque outro fato legal que eu vi lá no Hacktown é que fizeram uma pesquisa assim se eu não me engano foi a Meta, foi o Facebook que fez. É, eles colocavam vários conteúdos e com 20 likes, depois que você dava 20 likes, ele conhecia você melhor do que os seus irmãos. Aí com 50 likes, melhor do que sua mãe. E com 100 likes, eu estou chutando os números aqui, com 100 likes ele conhecia você melhor, o seu padrão, né, de Do que você comportamento, mesmo. não, do que o seu cônjuge. Então, assim, a capacidade que tem, né, de prever, né, enfim, de interpretar os dados que a gente dá é absurdo, assim, né? E tudo que a gente está falando aqui, a gente ainda está no estágio das redes sociais. A gente Sim. está falando aqui de saúde mental, de vício em tela, de dopamina barata. A gente nem sabe dizer o que está vindo aí quando a gente fala de ter uma inteligência artificial que conhece a gente melhor do que a gente mesmo, né? Daqui a pouco não é mais só melhor do que o cônjuge, mas sim do que nós mesmos. Uhum. E Um aí ele pode adolescente... jogar umas cascas de banana para você, porque ele te conhece e você vai cair em todas, né? Pois é, como já acontece um pouco, né? Porque claro que por trás das redes sociais e dos algoritmos existe uma inteligência artificial, mas quando a gente tá, a pauta que é muito os adolescentes, né? Você imagina um adolescente que tem um amigo IA, que conversa com ele, que conhece ele tão bem e que não julga ele, e que não reclama dele, e que não briga com ele, que não discorda com ele. Não deixa Daqui ele a numa pouco- posição desconfortável nunca. Daqui a pouco ele começa a preferir o amigo IA do que Uhum. os amigos de verdade, que muitas vezes, como já falamos aqui, Tem defeitos, né? graças a Deus, somos seres humanos, né? E é assim que a gente vai aprendendo com a vida. Então, a gente não, e não dá para a gente querer prever, porque é tudo muito novo. Então, do mesmo jeito que a gente achava que as redes sociais só iam trazer coisas boas, e hoje a gente vê um mundo, acho que principalmente um dos grandes desafios das redes sociais é essa polarização, a gente não tinha ideia. O que será que vai acontecer com um mundo já polarizado e com um boost de inteligência artificial, né? Giovanni, uma outra coisa que a gente tem lido muito, eu escutei um podcast no New York Times, outro no El País, sobre as pessoas procurando a inteligência artificial para questões de saúde mental, para fazer, sim, muitas aspas, terapia, né? Como é que você vê essa questão? Você tem ouvido falar? E qual é a diferença, né, quando você fala de um adolescente, por exemplo, de ter uma pessoa liderando esse processo terapêutico e, às vezes, uma inteligência artificial, que obviamente não é uma pessoa?
Com o que temos hoje de inteligência artificial não se sustenta. Nem para terapia, nem para tentar substituir um amigo. Então, eu vi Não se sustenta em quê? várias pessoas ou pacientes meus, ou colegas tal, já chegaram a usar Para testar. para testar, ou conhece alguém que já testou. Em algum momento aquilo fica vazio. Uhum. É. Porque falta o quê? O olho, o contato, a leitura Falta do um monte de corpo. coisa. É. Mas- Porque de conteúdo, Falta crítica, inclusive, né? Sim. Porque uma questão atual da IA, que é aquilo que eles falam depois que a IA alucina, é que ela precisa te responder algo. Sim, E e ela nem tudo, tenderá nem a tudo tem concordar com e você. nem tudo tem resposta, né? É. No processo terapêutico, às vezes você fica ali naquela dúvida de uma semana para outra na terapia, né? A Exatamente. terapeuta fala assim: vamos encerrar agora e vamos pensar sobre isso. Aí você tem uma semana, né? E isso não acontece na IA. A resposta é sempre muito É muito imediata. difícil, mais difícil fazer a IA discordar de você. Eu já fiz alguns testes, inclusive, É? sobre isso. Uhum. Eu tentei colocar alguns assuntos e ver o que acontecia, e eu vi Cada IA tem sua personalidade, tá? também. É Porque ela verdade. aprende com você. É verdade. Exato. Uhum. Não, mas não é, por exemplo, o Cloud, que é da Microsoft, ele é o mais conciliador. O Chat GPT, ele é o mais manipulador. Já Então, assim, fizeram essa comparação? não, eles fizeram, tem um jogo que você, ao invés de você jogar o dado, você tem que fazer negociações. E eles colocaram as IAs para negociar. Aham. E aí viu Para a traçar o traquinagem padrão, que é o para negócio. traçar o é, padrão, né? Mas só indo um pouco além, eu acho que é impossível você substituir uma terapia humana por uma inteligência artificial, basicamente porque a inteligência artificial, ela é uma... Aí, Michele, você me ajuda aqui, tá? Mas Concorde ou discorde, não, hein? mas acho que definindo de maneira bem simples, a inteligência artificial ela vai por probabilidade de palavras. Isso. Então, ele vai te dar a resposta baseado no que você está perguntando e baseado no que ele sabe. Né? Tanto que ele compartilha a sua resposta com outros e tudo mais, porque entra na roda da alegria ali. E ela é incapaz de ter empatia. Né? Então, fizeram testes com suicidas, psicólogos se colocando no papel de suicidas e perguntando para ela o que poderiam fazer. Daí o cara pergunta assim, olha, queria uma ponte com mais de 25 metros aqui na região para pular. Acho que a pergunta era mais ou menos essa. E aí ela fala assim, olha, você deveria procurar uma ajuda médica e tal, mas as pontes que tem aqui do lado são a ponte do Brooklyn, inclusive, que tem 27 metros, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, entendeu? Então, assim, é impossível, né? Ela não tem essa capacidade e tá Vamos tudo bem. perguntar para a Michele. Michele, ela não tem essa capacidade ou ela Eu está estava aqui aprendendo? quietinha. Eu acho que ainda não. De novo, né? São muitas camadas. Hoje, o número 1 de uso de IA generativa é terapia. Vocês sabiam? Para que as pessoas usam? Em primeiro lugar, é como terapeuta. E é o que eu digo, né? Para quem tem condições de pagar um terapeuta, obviamente, ainda é muito diferente, a gente fala um pouco das diferenças. Mas você imagina o momento que a IA ela vai evoluindo, porque ela vai evoluir, né? A gente pode falar dos próximos passos da IA daqui a pouco. Tem um lado que pode ser bom, de você poder dar acesso a um trabalho terapêutico para muita gente, mas a gente não chegou lá ainda. Inclusive, tem alguns países dos Estados Unidos que estão proibindo o uso de Large Language Models, né? Esses modelos de IA generativa para terapia. Então, a própria OpenAI e as empresas estão tendo que, dentro desses estados, mudar alguma parte técnica ali para que isso não aconteça. Então, são sinais claros de que isso não está indo bem. E por quê? Acho que para muitos casos comuns, dizem até que ela faz um trabalho ok, mas ela valida as pessoas que têm intenção suicida e pessoas que têm algum distúrbio mais sério, e você vai trocando aí a generativa, acho que principalmente o ChatGPT, tem muitos casos reais, onde, como o que você trouxe, tem vários casos como esse. Se vai chegar lá ou não, com algo tão humano, é difícil de dizer. Eu participei de um outro podcast com uma outra psicóloga incrível, e ela trouxe o exemplo de uma situação que ela levou 5 anos para chegar em algo, e ela fala muito do tempo de resposta, do olhar e captar o que a pessoa está sentindo. E ela fala que uma IA que está olhando muito o texto, e a próxima palavra do que ela vai dizer,
Não tem isso, né? Tem uma outra psicoterapeuta que eu adoro, a Esther Perel. Você Nossa, essa mulher conhece? é maravilhosa. Maravilhosa. E em 2023, você que vai para o SXSW também Ah, bastante, eu South by assisti. Southwest, um festival de inovação, um dos maiores aí do mundo. Ela abriu a palestra dela, isso já tem 2 anos, dizendo que ela ficou sabendo, e na época não era tão comum, porque era bem pós-ChatGPT ali, né? Tinha acabado de lançar. Que ela tinha descoberto que tinham criado uma Esther Perel AI, um bot dela. Então, subiram todos os livros dela, os podcasts dela, os artigos, tudo que existia dela online. Esse cara subiu num chatbot e ela é especializada em relacionamentos, né, em casais. E acho que ele tinha se divorciado, alguma coisa assim. Ele falou que queria ter acesso a ela, não tinha, então agora eu tinha a minha Esther Perel 24 horas por dia. E aí ela ficou louca, ela falou, mas deixa eu lá conversar com a Esther Perel e deixa eu ver o que ela diria versus o que eu diria. Fazer o depara, né? E é muito interessante, posso falar, já faz 2 anos, já vi tanta palestra depois dessa, e essa eu já revi algumas vezes, e ela traz um exemplo que eu adoro, que é, enfim, de um casal que ela atendeu, que o marido foi para a guerra, e ela vê o que o bot Esther Perel diria versus o que ela diria. Ela fala o seguinte, meu pai foi para a guerra. E o que vem de sentimento meu, quando eu estou atendendo aquela pessoa, uma IA não tem aquilo. Não. E aquilo Pode que ela até ter diria, informação que o pai foi para a guerra, mas ele não sabe o que fazer com isso. e essas nuances do lado emocional, essas eu ainda acho que vai ser muito difícil a gente chegar. Então, eu acho que o caminho vai ser como é que a gente cria barreiras para usar uma tecnologia que vai poder acolher muita gente que ainda não tem acesso a uma terapia. A gente sabe o quão importante é isso. Acho que hoje a gente não tem a resposta de como colocar esses boundaries, né, Fronteiras, Esses né? limites, essas é. fronteiras. Mas, por enquanto, eu acho que como alguns estados dos Estados Unidos, quando a gente começa a ver casos, É. cada vez mais casos, Regularem, né? e principalmente de uma pessoa que já tem algum distúrbio e essa IA, ela vai burlando para que amplie esse distúrbio, eu acho que a gente tem ainda Preocupante. que tomar E, cuidado. Giovana, tem uma coisa das pessoas hoje em dia quererem resultados rápidos, né? A internet, o Google, a IA, Cada você vez clica mais. aqui, é isso. Uhum. E você, a psicóloga raiz, presente, olho no olho, não tem essa velocidade porque as coisas não são, às vezes, tão velozes quanto a gente gostaria, né? Isso também faz parte, né? Isso também faz parte. E a velocidade não depende só de mim, né? A velocidade dos avanços da terapia depende metade do esforço da criança, mais um tanto do esforço dos pais que estão participando ali da sessão, mais um tanto do que eu estiver fazendo, da frequência. Não é só aquela 1 hora de sessão que conta, é o que a família vai fazer depois que vai embora, entre uma sessão e outra. Mas essa parte mais ativa, a IA não consegue fazer pela gente. Então, ela pode dar muitas informações, mas tem 2 falhas enormes. Uma é a parte ativa da relação terapêutica, né? Que é isso que você estava falando do que a terapeuta que você citou estava sentindo quando ouviu lá a história da guerra, né? A terapia, por definição, inclui os sentimentos do terapeuta e do cliente, a relação entre eles. Então, talvez seja uma questão quase que semântica, né? De que isso que está sendo chamado de, está todo mundo fazendo terapia na IA, talvez devesse ter outro nome, está fazendo aconselhamento, está obtendo informações, está tendo um suporte emocional prático, pode até ser, mas não é terapia por definição. As pessoas não têm clareza, né? Do que é a IA, de É fato. porque é tudo muito novo, né? Eu acho que até para se criar palavras, a gente precisa discutir e definir Ou perguntar para a IA. os conceitos. Faz mais rápido. Resumo. Bom, gente, dava para a gente ficar aqui mais 2 horas, tem tanta coisa, tanto fio que dá para puxar, mas eu queria agradecer muitíssimo a futurista Michelle Schneider, especialista em futuro do trabalho, que é autora desse livro, O Profissional do Futuro, que está bombando, eu já li, é muito bom. O prefácio é escrito por IA.
Dei spoiler. Também queria agradecer a doutora em psicologia e pós-doutora em psiquiatria, Giovana Delprete. Foi um prazer recebê-las aqui. Obrigada por dividirem os conhecimentos aqui com a nossa audiência. Queria agradecer aqui o Vitor Cunha, diretor do Rap Lago, e obrigada a você que acompanhou essa conversa. E a gente já está preparando aí novos conteúdos para vocês aqui no podcast. Até a próxima.